Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Eu quero falar sobre o reino de Deus nessa noite. Mas antes de ler o texto que está lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, eu quero aproveitar para exercitar a nossa destreza na Bíblia, né? Vamos lá, de adolescentes até os irmãos mais adultos. Desembanhar a espada, 1, 2. Salmo 77. Não abaixa a Bíblia não. Salmo 77, verso de número 6, carregar. Vitinho foi o primeiro. À noite lembro-me do meu cântico, consulto o coração e meu espírito indaga. Muito bem, Vitinho. Desembanhar a espada, 1, 2. João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. João 8, 36, carregar. Foi lá, Renan. Foi a primeira, irmã lá? Então lá. Muito bem. Vamos lá, desembanhar a espada. 1, 2. Êxodo 3, verso de número 8. Êxodo 3, verso 8. Carregar. Por isso, Não, já está lá. Tudo bem. Desembanhar a espada. 1, 2. Bíblia lá em cima, irmãos. Não pode ficar com a Bíblia embaixo, não. 1, 2. Daniel. Não pode abaixar a Bíblia agora, não. Senão não dá. Só quando quiser carregar. Daniel, capítulo de número 6, verso 16. Daniel 6, 16, carregar. Vitor. Então o rei deu ordem, e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves continuamente, te livrará. Muito bem. Desembanhar a espada, 1, 2. Só abaixo quando eu falar, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, carregar. Foi, William. E esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. A ira vindoura, né? Desembanhar a espada, 1, 2. Bíblia lá em cima, pessoal. Tem que ter Bíblia lá em cima. Salmo 103. Salmo 103, verso 1. Carregar. Vai lá, Renan. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Muito bem. Agora o último de hoje, tá bom? Desembanhar espada, 1, 2. Bíblia lá em cima, todo mundo. Bíblia lá em cima, todo mundo. Mateus, capítulo 6, verso de número 10. Mateus 6, 10, carregar. Valeu não.
Oi? Não. Vamos dar um outro verso. Está do lado esse. Está do lado esse. Pode sentar. Está no lado desse verso. Todo mundo, Bíblia fechada. Desembainhar a espada. 1, 2. Lá em cima a Bíblia. Livro do profeta Oséias, capítulo 2, verso 19. Livro do profeta Oséias, capítulo 2. Não, lá em cima a Bíblia. Verso 19, carregar. Mano, ideia, achou? Achou ou não achou, irmã? Não achou. Então, Felipe. Fala, Felipinho. Irmãos, não adianta os irmãos levantarem procurando, não. Tem que estar achado já. Não, já encontrou lá. Já encontrou lá, ó. Primeiro encontrou lá o Felipe. Leia, Felipe. Israel, eu casarei com você e para sempre você será minha legítima esposa. Eu a tratarei com amor e carinho. Muito bem. Bem, por hoje nós vamos ficar aqui nesses versos, tá bom? Agora abra sua Bíblia, Mateus 6,33. E hoje eu quero falar sobre o reino de Deus. Vamos ler juntos? Agora eu vou ler uma vez, depois você vai ler. Eu acho que muitos já sabem até de cor, né? Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos dizer juntos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, Jesus nos garante que para termos vitórias sobre as pressões da vida, porque viver é estar sempre debaixo de tensão e de pressão. Se você é alguém que diz assim, eu não gosto de ser pressionado, você não pode viver, porque a vida sempre vai ter pressão, vai ter tensão. Jesus fala muito sobre a questão da ansiedade que move a nós, nos tira a paz, nos deixa intranquilos. Falei sobre isso na quarta-feira e no domingo passado. Mas Jesus, ao final dessa palavra, ele diz, olha, busca primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas. Jesus disse que o reino de Deus precisa ser buscado em primeiro lugar. Agora, se eu perguntasse a você nessa noite, o que é o reino de Deus? Nós precisamos saber o que é o reino de Deus, porque o reino de Deus é diferente de todos os reinos que o mundo conhece. Primeira coisa, a Bíblia diz que os reinos desse mundo, por maiores que eles sejam, eles são reinos passageiros. Todos os reinos passam. Por exemplo, quando você abre a Bíblia, você percebe que muitos reinos grandiosos existiram. Muitos. Babilônia, reino de Nabucodonosor, Israel, reino de Davi, que foi o maior de todos os reis de Israel. Na Síria, Assuero, rei da Síria. Mensageiros do rei conhecem a história de Assuero, não conhecem? Diz lá o livro de Esther que Assuero reinou na Síria sobre quantos países? Hein, mensageiras? Já esqueceram? 127 países. Desde a Índia até aonde? Até a Etiópia. E esse homem foi um homem poderoso, mas o seu reino passou. Agora, o reino de Deus é diferente. Primeiro, porque o reino de Deus é eterno. Não é um reino que dura por um tempo. Recentemente foi comemorado lá na Inglaterra o reinado da Rainha Elizabeth. Ela é a mulher que ficou mais tempo no reino da Inglaterra. 67 anos. Ela é rainha da Inglaterra. Superou todos os outros que foram antes dela.
Mas ainda assim, a gente olha para ela, a gente percebe que ela já com 83 anos, talvez não tenha mais muito tempo, e o seu reino passará. Agora, o reino do nosso Deus é um reino eterno. Jesus fala que quando Ele voltar a esse mundo, quando chegar o dia do juízo, Ele vai nos mostrar um reino que está preparado antes da fundação do mundo, antes que tudo existisse aqui. Esse reino de Jesus já está preparado. Por isso ele é um reino eterno. Ele é um reino que foi preparado por Deus, né? Ali na cruz, Jesus diz ao ladrão que ele estaria com ele no paraíso, mas ele diz também àqueles que crerem nele que deviam possuir por herança esse reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Lá em João capítulo 14, Jesus diz o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse: se não fosse assim, mas né? Eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Muita gente acha que Jesus foi preparar lugar no céu, não foi preparar coisa nenhuma, o lugar está preparado. Então é um reino que foi preparado por Deus. Mas o que é o reino de Deus? Hoje vocês leram aí, em Mateus 6:10, que diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre a nossa mente e o nosso coração. Viu? É Deus dominando a nossa vida. Porque nós, irmãos, temos uma coisa chamada liberdade de fazer ou não fazer. É aquilo que os teólogos chamam de livre-arbítrio. Embora Deus os tenha criado à sua imagem e semelhança, Deus os dotou da liberdade de escolha. E nós só temos realmente o reino de Deus quando nós permitimos que Ele reine em nossa mente, que Ele reine em nosso coração. Seja feita a oração de Jesus, a tua vontade, assim na terra como é no céu. Porque no céu, nós aprendemos que o céu só é céu, porque no céu se faz a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e é perfeita. A nossa vontade nem sempre é assim, geralmente não é assim, mas a de Deus é. Então, o reino de Deus, sabemos que é o domínio que Deus tem em nosso coração. Agora, como nós entramos nesse reino? Muita gente deseja entrar no reino de Deus, mas não sabe como entrar. Como é que nós entramos no reino de Deus? Entramos no reino de Deus, meus irmãos, em primeiro lugar, através da conversão. Jesus disse o seguinte: que se alguém não nasce de novo, ou seja, não se converte. O que é conversão? Conversão não é você colocar na sua cabeça o seguinte: eu agora vou ser crente, acho bonito ser crente, vou ser crente. Não adianta nada disso. Conversão não é você se admirar do Evangelho. Não. Conversão é você nascer de novo. Conversão é você se arrepender de quem você é e do que você faz. Conversão é você não ter mais prazer no pecado. O convertido não tem prazer no pecado, né? Ele pode até pecar, mas quando isso acontecer, ele vai sentir-se triste. Se uma pessoa se diz: eu sou convertida, e está no pecado, e está tudo normal, ela não é convertida a coisa nenhuma. Ela foi convencida, mas ela não foi convertida. É só os irmãos lerem a Bíblia. Por exemplo, nós temos a história do rei Davi. Davi era um homem que foi convertido. Embora ele dissesse lá no Salmo 51, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele não pediu para que Deus desse salvação de volta para ele. Ele disse: Senhor, torna a dar-me a alegria, porque eu perdi essa alegria. E por que eu perdi essa alegria? Ele explica no Salmo 32, porque ele adulterou, ele cometeu homicídio. Do ponto de vista social daquele tempo, estava tudo normal porque ele era rei. Mas para Deus estava tudo errado. E Davi diz o seguinte: olha, eu sentia, Senhor, a tua mão pesar sobre mim de dia e de noite. Por que ele sentia isso? Ele disse: eu senti que o meu humor foi embora, eu não tinha mais alegria.
Eu precisava confessar para o Senhor meu pecado. Irmão, crente que peca e acha que está tudo bem, não é crente. É simples assim. Porque se eu sou um crente, eu peco, e não sinto nenhuma tristeza, o Espírito não fala comigo, não me incomoda, não me tira a paz, que conversão houve aí? Então quem entra no reino de Deus, precisa nascer de novo. Esse novo nascimento é através da conversão. É através do ensino da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, para entrar no reino de Deus, precisamos nos converter. Ah, mas eu conheço a Bíblia toda. Tem muita gente que conhece a Bíblia toda e vai para o inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que pouca gente conhece tanto a Bíblia como o próprio Satanás. Pastor, o que o senhor está dizendo? O diabo citou a Bíblia para Jesus. Mas ele continuava no inferno. Por quê? Porque uma coisa é você conhecer a palavra intelectualmente. Aliás, Paulo diz que essa palavra de conhecimento intelectual, ela mata. Mas o Espírito de Deus é que vivifica. Então a Bíblia, ela nos aponta, o caminho. Então, precisamos saber o que é o reino de Deus. Já sabemos, é o domínio de Deus, a nossa vontade, o nosso coração. Quem domina a minha vida, minha vontade, meu coração? É Deus. Então, eu estou no reino. Como é que eu entrei nesse reino? Me converti? Eu estou no reino. Mas eu preciso priorizar o reino de Deus. Irmãos, quantas vezes nós somos salvos, priorizamos tantas coisas que não têm qualquer valor, e deixamos de priorizar o reino de Deus. Jesus disse: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós fazemos o contrário, queremos que Deus nos dê as coisas e depois vamos buscar o reino de Deus. Não é assim que funciona. Como é que devemos buscar o Senhor? O reino de Deus. Fazer de todo o coração, Devemos buscá-lo de todo o coração. O verso que está aí, eu queria que você lesse comigo. O que diz o verso? Buscar-me-eis. Quando? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Devemos buscar ao Senhor, porque Ele vai nos atender. É a promessa dEle, Jesus nos diz o seguinte, queria que você lesse aí também: eu vos digo a vós, pedi, buscai, batei. É o que Jesus disse. Então ele diz: busca primeiro o reino de Deus, sua justiça, tudo mais Deus vai acrescentar. Que nós possamos, irmãos, buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar na nossa vida, o reino de Deus. Às vezes a gente canta, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é bom de cantar. Mas será que isso é real para mim, para você? O Senhor nos ajude, a fim de que nós possamos, diante de tantas coisas que necessitamos, saber que nossa maior necessidade, aliás, a nossa verdadeira necessidade, é buscar o reino de Deus, sua justiça. Tudo mais o Senhor nos vai acrescentar.